vamos dar a volta e entendermos qual é o nosso propósito. Esse propósito nos traz as bênçãos e a graça divina de termos o merecimento de recebermos orientações de acordo com as nossas deficiências e de acordo com as necessidades dos quais nossos irmãos estão a vir buscar. É importante que sejamos uma continuidade ou uma sequência de aprendizado já instaurado, já feito ao longo do tempo. Esse é um trabalho que nós precisamos entender o que significa tudo o que foi falado, tema a tema. E isso nós precisamos ter controle emocional para entendermos tudo isso que acontece. Vamos entender de uma maneira muito simples. Se nós estamos em uma escola, nós temos que ler ou praticar para que a gente possa entender. E assim era para ser feito. Porém, não houve essa sequência de ensinamentos de forma clara e muito absolvida pelos participantes. Então nós temos que dar uma parada, repensar no que nós estamos fazendo. Qual é a nossa intuição? Qual é o nosso caminho? Qual é o nosso envolvimento? Qual é as nossas funções? E qual é o nosso andar? É simples. Se nós não tivermos um entendimento de como funciona a mediunidade e os dons, e como tudo isso se envolve em nossas vidas, qual o sentido do crescimento? Torna-se necessário a gente voltar aos bancos escolares para entendermos como é que foi inicialmente nossos aprendizados. E é o que nós precisamos ter. Não adianta dar sequência em algo que não foi registrado, entendido, compreendido anteriormente. E qual a situação de cada um de nós perante esse comprometimento que estamos assumindo para sermos um servo do Senhor? Quando a gente diz servo do Senhor, estamos de alguma maneira colaborando para que a graça, as bênçãos, chegue até o necessitado. E o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Como é que nós estamos entendendo que fazemos parte dessa corrente de amor? Ou as orientações estão incertas, a clareza está não bem clara, e nós estamos fazendo um círculo e não saindo do lugar. O crescimento dentro do plano mediúnico, o plano espiritual, é a essência do nosso aprendizado. Se a gente não fazer com que nós fazemos a nossa mudança íntima, como vamos conseguir transmitir aos nossos semelhantes? E como nós vamos mostrar aos nossos mentores que sabemos? Praticando, estudando. Porque nós estamos de uma forma acomodados e não estamos levando a missão da forma que ela tem que ser entregue. Nós não podemos culpar
ocupar os leigos, mas nós devemos trazer para nós a responsabilidade do ensinamento para esses irmãos que julgamos ser leigos. E as práticas que nós fazemos são compatíveis com o que aprendemos? Com o que nos pede? Nossas ações de livre-arbítrio, o que nós estamos fazendo delas? Um caminho egoísta? Um caminho individualista? São temas extremamente debatidos em todos os âmbitos da casa, mas poucos realmente se entregam e se envolvem nesse caminho de servidão. Não é nós que queremos, nós temos que desejar. A espiritualidade se propõe a ser nossos professores, nossos orientadores. Mas quem vai ser beneficiado com toda essa corrente de amor? O necessitado que aqui vier. Para isso, nossos dons precisam ser sempre bem esclarecedor, para que a gente possa detectar o que e como está acontecendo tudo. Dentro do amor divino, a espiritualidade nos promove visões e entendimento, mesmo que não estamos vendo com os nossos olhos nus. Mas ela nos mostra. Estamos preparados para receber essas informações? Essas amostragens? E como nós estamos nos preparando para a servidão? Então nunca seremos pastores, sempre seremos ovelhas. E qual é o nosso caminho? Passar por essa existência acreditando que está crescendo, mas nunca deixamos de ser ovelhas. As responsabilidades da terra e até os sacrifícios faz parte do que nos comprometemos. Não há cruz pesada que não possamos carregar. Há fraquezas que nos impede de dar sequência a esse transportar de uma cruz que precisamos passar por isso. E como nós julgamos nós? Como nós nos colocamos frente aos necessitados? Será que nós somos aquele portadores de irmãos iluminados para levar as bênçãos até aqueles necessitados? Ou estamos fazendo um papel de charlatanismo? Qual é o caminho que nós estamos praticando? O caminho da vitória? O caminho do comprometimento com as bênçãos, com a caridade? Até onde nós vamos e até onde a nossa capacidade nos leva? Quando desejamos, quando nós nos envolvemos para um estudo de orientação recebida da espiritualidade, nós temos que compreender, que entender. E quando as questões chegam até nós, nós temos o dia de hoje para o esclarecimento adequado. É só assim nós vamos evoluir nesse caminho.
A espiritualidade, ela tem o período que nos orienta, que nos dá todas as oportunidades de esclarecimento e uma clareza enorme do estágio terreno e do estágio espiritual. Podemos até não acreditar, mas ela nos dá, ela nos traz. E o que nós absorvemos? Todo o caminho, quando assim a graça divina nos envolver, existe um propósito. E qual é esse propósito? Os ensinamentos. Existe uma evolução. Desde os princípios de entendimento daqueles que frequentam uma casa e o aperfeiçoamento da evolução desta casa, dos membros da casa, para chegar onde estamos hoje. E o grau de compreensão, de entendimento, ainda não está no equilíbrio adequado para recebermos necessitados. E as questões? Por quê? Como? Não entendi. E as falsas promessas de querer evoluir? A espiritualidade nos dá o caminho, mas o andar é nosso. A espiritualidade nos dá a visão, nos dá a audição, nos dá a intuição, a sensibilidade, a premonição, a visão mental, mas a prática são nossas. E se não evoluirmos, como vamos ser beneficiados com todos esses dons? Quem dos participantes de hoje pode se considerar equilibrado e entendido de todos esses temas? Somos preparados para levar o Evangelho de acordo com a espiritualidade. Está nos ensinando que é um outro propósito, é um outro entendimento, é uma outra visão do que aprendemos lá atrás e que no presente já temos todas essas alterações. Mas para quê? Para quê? Nós recebemos necessitados, mas não evoluímos para a superação. Nós temos observado que a espiritualidade sempre nos dá a permissão de agirmos dentro desse entendimento de amor, com o apoio de cada um deles. O que nós estamos interpretando e de que forma interpretamos? Com o nosso livre-arbítrio? Hoje eu vou, mas amanhã eu não posso ir. Hoje eu tenho, mas amanhã não tenho mais. São pontos importantíssimos para que a gente reflita, para que a gente trace o nosso caminho, trace o caminho da casa. A casa não é um, são todos. Não existe quem é dominante dentro da casa. É a espiritualidade que conduz a casa, apresentando os ensinamentos e os caminhos que devemos seguir.
Mas a importância desse entendimento cabe a nós. A importância da execução desses afazeres divinos cabe a nós. E a importância de mostrar a todos aqueles que chegam com desequilíbrio quais são os motivos disso. O caminho se seguirá ou não cabe a nós impor, mas aquele que ouviu, se tem fé, vai aceitar as orientações. Aqueles que não têm fé vão ignorar o que ouviu. Mas a semente plantada lá na frente será lembrada. E para que recusarmos o ensinamento adequado? Não nos esforçarmos para que entendamos toda essa divina apresentação aos nossos entendimentos. Seremos pastores amanhã. E para sermos pastores, temos que dominar as ovelhas através da orientação, através do amor, através da fé, do envolvimento e conhecendo as energias de cada um. Analise e reflita para que uma manhã possa ser mais proveitoso do que o hoje que vivemos. Peregrino está me ouvindo, está me dizendo que o dia de hoje ele não pode ser repetitivo, ele não pode ser o dia do sábado. É um dia diferente que a espiritualidade tirou e traçou para o ensinamento, para as questões, para o esclarecimento das questões de cada um. Nós não podemos ignorar que um doutor bem-sucedido foi um aprendiz e teve que precisar das mãos de uma professora para que ele pudesse assinar, para que pudesse escrever as primeiras letras. E é assim que nós devemos encarar todos esses ensinamentos que recebemos. Mas precisamos cumpri-los. Ou não tem sentido a existência da casa. Peregrino está dizendo que as dúvidas, as incertezas podem questionar que ele vai responder.